Então, as diretrizes, elas seguem a metodologia do ver, julgar e agir. E quando nós tratamos dessa metodologia, não dá para separar, dá para distinguir, né? Nós estamos fazendo uma assembleia distinguindo as etapas, mas não separando, né? Então, na plenária anterior, nós nos dedicamos mais ao ver, mas não quer dizer que não vão surgir elementos da realidade agora, né? Essa etapa é mais do iluminar, do julgar, né? do discernir, para depois, então, nós irmos para o agir. Mas a gente já começa a ver a realidade, ou começa a discernir a realidade, e já vem ideias do que fazer, do que não fazer. A gente só deve tomar cuidado que ainda não é o momento de escolher coisas para agir. A gente pode até levantar a possibilidade, mas ainda não é o momento. O momento é de discernir. E eu vou apresentar para vocês o instrumento de trabalho 2, né, para as novas diretrizes. As novas diretrizes da CNBB deveriam ter sido aprovadas nesse ano. Só que, perto da Assembleia Geral da CNBB, o Papa Francisco morreu. E aí, então, a CNBB cancelou a Assembleia e deixou para o ano que vem a aprovação das diretrizes. Mas o Dom Severino me falou, já que esse é o instrumento de trabalho 2, que mais de 90%, pela experiência dele, né, que também trabalhou na CNBB, que mais de 90% do que está nesse instrumento de trabalho deverá ser aprovado, porque já foi revisado, já teve correções. Então, a gente vai apresentar aqui algo que quase que na totalidade vai depois ser aprovado. E vai ser, né, vão ser as diretrizes da Igreja no Brasil para os próximos 4 anos. Então, é muito importante já começar a entender, estudar, porque depois é isso que vai nos direcionar. E aí, então, é muito importante compreender que a CNBB ela não faz mais plano ou projeto para todos, né? O plano e o projeto é uma coisa mais local, porque se a CNBB em nível nacional fizesse plano ou projeto, isso poderia engessar muito as dioceses e poderia uniformizar. Então, o que a CNBB mostra para nós? Diretrizes, mostram uma direção. E aquilo que a CNBB mostra para nós, também não é uma coisa que a gente entende que vem de cima para baixo, porque as conclusões, né, que a CNBB toma, ela consulta muito as bases, com muitos questionamentos, com muitas análises da realidade. Então, ela vai preparando as diretrizes com bastante pé no chão, olhando bastante as realidades das dioceses. E aí, então, o instrumento de trabalho, ele vai tratando das coisas. Eu vou mostrar, então, para vocês o esquema, né? Então, o objetivo geral já está delineado. E pelo objetivo geral, a gente já vê, né, por onde vai caminhar a igreja no Brasil. E até eu convido vocês para nós lermos juntos ali, né, qual deverá ser o novo objetivo geral da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Vamos ler juntos? Evangelizar, anunciando Jesus Cristo como igreja peregrina e sinodal, fundada na palavra e nos sacramentos, no testemunho de fé, esperança e caridade, formando comunidades de discípulos missionários, valorizando a piedade popular, fiel à evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da criação a caminho da plenitude do reino. Então, vocês vejam que é
é grande o objetivo, porque o Brasil, a igreja no Brasil é muito grande, são muitas as dimensões, né? São muitos os aspectos. E aqui, então, estão considerados todos aqueles que são básicos, essenciais. Então, muito provavelmente será esse o objetivo a ser aprovado. A introdução, né, das novas diretrizes, ela mostra que a missão da igreja é sempre a mesma: anunciar o evangelho. E aqui é muito importante fazer uma reflexão que muitas pessoas às vezes não se tocam para ela, né? Evangelho significa boa nova, né? A boa notícia. Então, quantos evangelhos nós temos? Quantos? Um só, né? Tem 4 evangelistas, mas o evangelho é um só, é o de Jesus Cristo. E qual é o evangelho de Jesus Cristo? Qual é a boa nova que Jesus trouxe? Qual é a boa nova? O reino de Deus. Essa é a boa nova. Então, evangelizar é ir implantando o reino de Deus. O evangelho é o reino de Deus. As pessoas, né, muitos líderes religiosos, principalmente de outras igrejas, mas também líderes da nossa igreja, acabam falando muito da pessoa de Jesus, mas não falam tanto do projeto de Jesus. Porque o projeto de Jesus compromete. O projeto de Jesus é exigente. O projeto de Jesus exige adesão, exige mudança de vida. Então, evangelizar é implantar o reino. Não tem como você falar de Jesus, da pessoa de Jesus, sem falar do reino. A pessoa de Jesus, ela existiu encarnada entre nós, encarnada por 33 anos. Já o reino de Deus é para todo sempre. Jesus, na sua pessoa encarnada, viveu num lugar muito pequeno, muito restrito. E o reino de Deus é para o mundo todo. Então, o projeto de Jesus é muito maior do que pura e simplesmente a pessoa encarnada de Jesus. Então, evangelizar é anunciar o reino de Deus. É essa a boa nova. O evangelho não é o de Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho é o reino de Deus. E aí, então, a introdução destaca também que ela está toda feita em comunhão com o caminho e com as conclusões do sínodo sobre a sinodalidade. Então, na verdade, estudando, lendo esse instrumento de trabalho e as novas diretrizes, o que nós vamos ver são as conclusões do sínodo, o caminho do sínodo. As diretrizes, elas vão tentar, né, influenciar para que o sínodo sobre a sinodalidade seja de fato implantado, seja efetivamente implantado. Porque enquanto o caminho sinodal, ele foi, né, assim, envolvendo todo mundo, para ouvir todo mundo, mas agora ele precisa ser implantado, né? Inclusive o Papa Leão, ele confirmou, né, o projeto que já se tinha de todo um caminho de implantação do sínodo nas dioceses até 2028. Então, não adianta ter feito todo esse caminho sinodal e depois não colocá-lo em prática. Então, as diretrizes, elas estarão totalmente marcadas pelo sínodo sobre a sinodalidade. O primeiro capítulo é o que a Érica trabalhou ontem já, é a tenda, né? Por isso essa imagem da tenda. As diretrizes usam essa imagem quase que o tempo todo, da tenda, né? E olha só, o padre Marcos André ontem falou que ninguém podia faltar na missa. Eu acho que não tinha uma liturgia melhor para, mistagogicamente falando, do que essa liturgia para a nossa Assembleia. Tudo deu absolutamente certo.
né? E com certeza não foi o acaso, foi o Espírito Santo, até porque essa festa é rara acontecer no domingo, e ela aconteceu, e ela tem tudo a ver com a nossa assembleia, com a nossa ação evangelizadora. E a questão da tenda aqui é muito interessante, um ponto só, para reforçar ainda mais aquilo que a Érica disse ontem. As religiões todas, elas têm lugares sagrados, elas têm templos, né? Na nossa tradição judaico-cristã, qual é, né, a origem dessa questão do templo, né? Em primeiro lugar, o templo foi a tenda da reunião ou do encontro, né? Porque o povo de Deus estava a caminho da terra prometida, e onde o povo vivia? Acampado em tendas. Cada família tinha sua tenda. Quando Moisés recebe os 10 mandamentos e os coloca na arca da aliança, aquilo ali se tornou um símbolo, um sinal concreto da presença de Deus no meio do povo, né? E a arca da aliança é colocada onde? Numa tenda, né, no meio das outras tendas. E as pessoas que queriam se encontrar com Deus, falar com Deus, elas iam na tenda do encontro, na tenda da reunião. E conforme o acampamento andava, a tenda da reunião, do encontro, andava junto. Deus no meio do povo. Quando o povo chegou na terra prometida, não vivia mais em tenda, o povo começou a construir casas. E aí, então, o que aconteceu? Eles começaram a pensar, nós vamos construir casa só para nós e para Deus. Precisa construir uma casa também. Deus até resistiu, mas foi construído o Templo de Jerusalém, que demorou 46 anos para ser concluído. E aí, então, a Arca da Aliança foi colocada onde? No Templo de Jerusalém. Por isso, todo judeu deveria ir pelo menos uma vez por ano no Templo de Jerusalém, para a casa de Deus, para se encontrar com Deus. E aí nós pegamos o evangelho de hoje, quando chega Jesus e tem aquela atitude, né? Aliás, eu não conheço ninguém que faça a imagem de Jesus com chicote. Se encontrasse, eu queria comprar. Eu duvido que as pessoas que gostam de ficar marcando os textos bíblicos com canetinha cor-de-rosa, quando chega nessa parte, se está arriscado. Não está, né? Mas esse Jesus do chicote é o mesmo Jesus, né? De pescocinho torto, docinho, que você costuma gostar mais, né? Mas o Jesus de chicote também é verdadeiro, é real, existe, ele também fez isso. Ele também ficou bravíssimo, né? Ele achou que aquilo que eles estavam fazendo com o templo era uma abominação, para ele ter aquele tipo de reação. E aí, então, Jesus disse aqui uma coisa que muda totalmente a concepção de templo. Quando Jesus pega o chicote, expulsa, né, e aí ele vira a mesa, eu acho que é daqui, desse texto bíblico, que ficou a expressão nossa. Quando a gente está nervoso, a gente fala assim, hoje eu vou virar a mesa, né? Acho que está aqui a origem. E aí, então, o que Jesus diz para os judeus quando eles dizem assim, que sinal você nos dá para fazer isso, para ter esse tipo de atitude? Que autoridade você tem? E o que Jesus diz? Destruam este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. E o evangelista diz que ele falava do templo do seu corpo. Significa que uma mudança total. Agora o encontro com Deus não se dá mais na tenda ou no templo de Jerusalém. O encontro com Deus agora se dá na pessoa de Jesus, né? No corpo de Jesus. Ele agora é o templo de Deus. E esse templo de Deus que é ele foi destruído pela morte na cruz. Mas depois de 3 dias ele foi reconstruído. E aí então, vejam só, se passou da tenda para o templo de Jerusalém. Do templo de Jerusalém, vamos dizer assim, para o corpo físico encarnado de Jesus. E agora,
Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, e o que ele fez? Foi a nossa oração inicial. Ele enviou o Espírito Santo. E aí, sobre todos aqueles que ele enviou o Espírito Santo, todos esses passaram a formar aquilo que é o corpo místico de Cristo. Por isso a igreja se define como corpo de Cristo. A igreja continua a ser o corpo de Cristo. Não mais o corpo encarnado ali, físico, mas o corpo místico. E todos aqueles que são batizados, e aí a profecia de Ezequiel, das águas do batismo, né? Todos aqueles que são batizados se tornam templos do Espírito Santo. Então, não é mais só o corpo de Jesus, a presença de Deus no meio de nós. É o nosso corpo também, é a nossa vida de batizados e batizadas, como membros vivos da igreja. Nós somos a igreja. Nós somos esse rio, né? Se eu não me engano, são praticamente 2 bilhões de cristãos no mundo, batizados. Olha que riozão. E os braços desse rio chegam em tudo quanto é lugar, né? Nossas paróquias são os braços desse rio que fazem a água da vida chegar a todos. Onde nós estamos com as nossas comunidades, aí está a água da vida chegando. Então, o primeiro capítulo, ele vai falar da tenda. Então, não precisa falar mais, porque a Érica já falou bastante. O segundo capítulo, né, do instrumento de trabalho, também eu só vou ler aqui, porque a gente já trabalhou várias coisas desse capítulo na primeira plenária. Então, é muito bonito o título, né? Em vez de colocar ver, né, eles colocam a escuta dos sinais. Temos que escutar os sinais da nossa realidade, os sinais dos nossos tempos. E aí, então, quais são os sinais dos tempos que esse instrumento de trabalho traz? Ele traz primeiro sinais de esperança, né? Quais são os sinais de esperança? Não são muitos, temos que ser realistas. Os sinais de esperança, muitos fiéis que se reúnem para a celebração da Eucaristia ou da palavra. Isso está presente no Brasil todo. Outro sinal de esperança, significativo número de leigos e leigas comprometidos, especialmente mulheres. Outro sinal de esperança, grande valor da piedade popular. Isso aqui é novo nos documentos. Vocês viram que já apareceu no objetivo geral, né? A questão da piedade popular. E a piedade popular, ela está sendo valorizadíssima aqui nas novas diretrizes. E mostram, né, o grande valor que ela tem, sobretudo dos pobres. Os pobres que às vezes não estão tão engajados, mas eles têm uma fé viva, devocional, né, mas autêntica. Então, e também, principalmente, nos santuários marianos. Isso é um sinal de esperança. Outro sinal de esperança é o testemunho de sinodalidade de ministros ordenados. Né? Ministros ordenados que trabalham juntos, com o bispo entre si, com os diáconos, com os religiosos e religiosas, leigos na comunidade. E um último sinal de esperança que ele coloca é a solidariedade das comunidades no socorro aos necessitados. Isso se viu, sobretudo, na pandemia e nas tragédias, né? Que o povo é bastante solidário. Aconteceu alguma tragédia, já logo o povo se junta para ajudar. Então, são esses os sinais de esperança. E aí, então, ele coloca, né, o instrumento de trabalho coloca para nós os desafios à evangelização. Vamos ver, então, os desafios. Olha lá que a gente vai poder sentir muito, e as próprias pesquisas, aqueles questionários mostraram bastante coisa disso. Primeiro, né, o desafio, perda do sentido comunitário da fé. Uma tendência de viver a fé isoladamente, intimamente,
íntimo, sei lá como é que é a palavra, íntimo, de uma forma intimista. Eu queria falar o mente ali, mas não vi. De uma forma intimista, né, e não comunitária. Como é difícil formar grupo, formar comunidade, como é difícil as pessoas participarem. Então, o desafio ali. Falta de espírito e compromisso missionário. As pessoas querem até participar, mas se comprometer, não, eu não quero compromisso. Lá em Nova Esperança, nesses dias a gente está fazendo assembleias das comunidades, né? E aí então, teve gente que foi eleita pelo grupo, tipo assim, foi eleito coordenador de catequese e não aceitou. E aí não foi na assembleia da comunidade para não assumir. Aí ontem eu encontrei a pessoa e pedi para ela ler o livro de Jonas, né? Jonas não queria, foi no navio fugir, foi engolido pela baleia e foi vomitado nas praias de Nínive, teve que ser profeta lá em Nínive, né? Então, muita gente não quer assumir, né? Não quer assumir o compromisso. Outro desafio para nós, distanciamento da cultura local. A gente está com uma tendência de assumir coisas de fora e não assumir a cultura local. Catequese sacramentalista, colocando os sacramentos de iniciação como formatura e não como iniciação, como deveria ser. Mau testemunho de muitos membros, inclusive de ministros ordenados. Diga-se diáconos, padres e bispos. Esfriamento da fé. Outro desafio. Desafio em trabalhar com adolescentes e jovens. Acho que isso aqui, né, é no geral. Como é desafiador trabalhar com adolescentes e jovens. A gente não tem conseguido muito sucesso. Falta de interlocução com os pobres, mas como sujeitos da evangelização. A gente conversa com os pobres, mas com uma posição assistencialista, de ir lá fazer alguma coisa para eles, mas uma interlocução que os faz protagonistas não tem muito. E falta de cuidado com a criação, né? O tornado aqui no Paraná já mostra a consequência da falta de cuidado com a criação. E agora, né, para terminar esse segundo capítulo, de escutar os sinais, o instrumento de trabalho traz sérios empecilhos. Vocês vejam, né, que os pontos positivos são sinais de esperança. Os desafios não são totalmente negativos, né? É difícil, mas é um desafio. Agora, nós temos também empecilhos, e aí é negativo, é ruim, né? E o instrumento de trabalho traz. E quais são os instrumentos, os empecilhos que o documento traz? Pequenos grupos que pretendem viver o evangelho à parte da vida social e de forma sectária. Olha que a palavra é forte. Pequenos grupos, né, que não querem a igreja, são grupos de cristãos que não querem a menor ligação com a realidade, com a sociedade. É um grupo separado mesmo. Parece uma pequena seita. As novas tecnologias, a inteligência artificial, ele coloca, né, o instrumento de trabalho coloca que ela traz bastante coisa positiva, mas também que representa um perigo e um empecilho em muitas situações. E a gente tem que aprender, né? Outro empecilho, contexto polarizado com desinformações e fake news. Quanta desinformação que afeta totalmente a comunidade da igreja. Quanta mentira, né? Indústria de mentira, né? Se investe na indústria de narrativa. Não importa a verdade, importa a minha narrativa, mesmo mentirosa, ser predominante. Então, isso é um desafio. Crise ética, né? Crise de valores, que vale? Uma economia excludente, não é uma economia que prima por incluir a todos, mas é uma economia que vai à frente. Ixi, acabou toda a minha sabedoria aí. Pelo amor de Deus.
uma economia que não inclui a todos, né? E aí nós lembramos do Papa Francisco, a economia de Francisco, que é uma economia solidária. A política que desencanta a cidadania, né? Para muita gente, só falar de política, a pessoa já fica nervosa, já não quer nem saber, porque ela desencanta as pessoas a viverem a cidadania. Vida ameaçada da concepção ao fim natural, né? Que a vida não é respeitada desde o ventre materno, desde a concepção. E aí, então, ao longo também vai acontecendo isso, ao longo de toda a vida que não é respeitada. Descaso com a casa comum, com a natureza, com os povos originários e descaso com as populações tradicionais, como sejam os quilombolas. E, finalmente, ele coloca, né, como empecilhos a violência, o racismo, a misoginia, o feminicídio, a homofobia e a aversão aos pobres. Então, aqui a gente encerra esse capítulo, né, com pontos da realidade que são sinais de esperança, que são desafios e que são empecilhos. Não terminou ainda, desculpa. Ainda tem... Eu achei que já era muito aquilo. Indiferença em relação à paz e cultura do ódio, né? Cultura do ódio. Cristão assim, feliz por odiar, cristão que se satisfaz em se vingar do outro, né? Então, que quer o mal do outro. Desencanto com os modelos tradicionais de governo e com o funcionamento da democracia. E na sequência ali, como consequência, aumento de tendências autocráticas e ditatoriais. Modelo de mercado sem ter em conta a vulnerabilidade das pessoas. Tentação de resolver os conflitos pela força e não pelo diálogo. Falta de um projeto educativo que considere as humanidades. Maior cuidado com os animais de estimação do que com as pessoas. Desinteresse pelas massas sobrantes, individualismo e também laicismo, né? Que vai levar a religião, não importa, a religião é uma coisa particular, não queremos saber de religião, né? A gente viu nas pesquisas que o número de pessoas sem religião é o que mais cresce, então a gente vai caminhando também para um laicismo. Agora acabou sim. Então, o terceiro capítulo, que é específico mesmo do discernir, do julgar, é esse capítulo aqui, que a gente vai se ater um pouco mais a ele. E ele tem um nome bonito, né? Olha, discernimento. Se alguém não gosta da palavra julgar, porque às vezes nesse método algumas pessoas não gostam da palavra julgar, porque interpretam naquela questão que Jesus falou, não julgueis e não sereis julgados, né? Mas o julgar aqui do método é o discernir, é o analisar, né? É isso, é um julgamento racional. Não é no sentido moral ou espiritual, é racional, né? E aqui a palavra usada foi a palavra discernimento. E é bonita essa palavra, né? Talvez ajuda mais até do que a palavra iluminação. Porque você só pode iluminar, beleza. Se olhou assim, não. É mais profundo do que só iluminar. É discernir, né? Discernir é mais do que só olhar ali claramente. Então, discernir. E aí ele vai juntar, né, com a palavra discernimento, a palavra conversão pastoral. Então, é isso que o instrumento de trabalho reforça muito, gente. A questão da conversão pastoral. A gente vai ver como isso é forte aqui, né? Nós precisamos de conversão. E o versículo, né, que ilumina esse capítulo é aquele que a Érica gosta bastante e falou ontem, né? Alarga o espaço da tua tenda. Alargar o espaço. A gente precisa se converter porque a gente está reduzindo o espaço. A igreja precisa abrir mais as portas, né?
Depois, estende as peles das tuas barracas, nada poupes, não é ficar guardando as coisas para a gente não, o que tem, vamos botar ali à disposição. Estica as cordas, né? Eu acho bonito lá no Círio de Nazaré, né, que eles fazem com as cordas, né, para a pessoa, né, a gente falou de devoção popular, como é importante segurar a corda lá da procissão do Círio, né, porque é uma espécie de ligação com o sagrado, né, estica as cordas e finca bem as estacas. Não significa que abrir, né, as portas, acolher mais gente, vai fazer a gente ficar mais fraco, não, né, vamos colocar estacas bem fortes para garantir que essa tenda não caia, não, de jeito nenhum, né? Então, é sobre isso que nós vamos aprofundar mais. Discernimento, então, e conversão pastoral. E aí, né, essa parte do instrumento de trabalho toma totalmente o sínodo sobre a sinodalidade. E aí o tema do sínodo, as 3 palavras, né, as 3 expressões que definem muito o que é a igreja: comunhão, participação e missão. Comunhão, participação e missão. Olha que interessante, são assumidas nestas diretrizes gerais da ação evangelizadora como fundamentos do discernimento sobre a evangelização. Então, para nós, nessa plenária da agora para frente, isso aqui é fundamental, né? Para nós discernirmos os dados da nossa realidade, nós temos que levar em consideração essas 3 palavras e o que elas significam. A igreja está sendo comunhão, participação e missão, né? O Reginaldo, com certeza, reforçou bastante isso quando falou da Lumen Gentium, né? Comunhão, participação e missão. Essas 3 coisas não podem faltar em nenhuma pastoral, movimento, grupo, em nenhuma reunião, em nenhuma análise. A gente tem que analisar tudo a partir dessas 3 coisas. As diretrizes assumem, então, isso aqui como fundamento para discernir toda a realidade da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Comunhão é a realidade mais íntima da igreja, pela qual ela participa da vida de Deus, uno e trino. A participação é a forma como a comunhão é vivida na história, né? Porque a gente não tem uma comunhão de anjos, não é uma coisa assim etérea, né? No espaço abstrato, não. A comunhão tem que ser vivida na prática. Não adianta a gente falar, nós somos unidos, né? Não adianta só falar isso. Tem que ver na prática. Então, isso é a comunhão, ela é provada pela participação. Não, nós somos tudo irmão, está tudo unido, né? A gente vive na paz e no amor, mas eu não participo de nada. Então, aí não tem. Então, a participação é a comunhão colocada na história. E a missão coloca a igreja a serviço do reino de Deus. Então, aqui eu quero reforçar de novo a categoria do reino de Deus, porque isso define muito como a igreja se manifesta no mundo, como a igreja exerce a sua missão. Se a igreja entender que é ela, né, o reino de Deus, se ela entender que ela tem total domínio do reino de Deus, se a igreja se identificar totalmente com o reino de Deus e ela achar que ela é o reino de Deus, ela vai achar que ela é a sociedade perfeita. E aí ela vai se voltar para dentro de si própria. Ela vai ficar autorreferencial, porque ela já se acha perfeita. E aí então, nunca isso vai favorecer a sinodalidade, porque a ideia de sínodo é a ideia de caminho. Por isso a tenda, né? A tenda não é a construção fixada, parada. Nós somos um povo a caminho. No primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, vocês vão ver o cristianismo sendo chamado de caminho, com letra maiúscula.
Nós não somos instalados, parados. E aqui está o nosso grande problema da pastoral da conservação. Nós entendemos muitas vezes a igreja como algo parado, como obra instalada num lugar e fixada ali e pronto. E aí vamos procurar tudo de bom e de melhor para essa instalação. E aí logo, logo, não demora muito tempo, a gente fica numa zona de conforto. Está muito legal aqui, está muito bom, né? E a gente lembra de Pedro na transfiguração, né? Vamos fazer 3 tendas para ficar aqui, está tão gostoso aqui. Jesus fala, não senhor, rapaz, tem que descer um monte, tem que ir lá para a missão. Então, quando você mostra que é essa a missão da igreja, né? Colocar-se a serviço do reino de Deus, é que a igreja se volta para fora de si, que ela olha para os outros, que ela olha para todos, que a igreja, de fato, né? Ela se torna uma igreja servidora e não dona. Ela se torna uma igreja samaritana, humilde, e não uma igreja, né, que quer ostentar poder e quer mandar nos outros, mas sim servir os outros. A igreja servidora do reino de Deus. Essa é a missão da igreja. O sínodo mostrou para nós como é importante o discernimento em âmbito pastoral de modo adequado aos contextos, para iluminar a concretude da vida eclesial. Então, o sínodo, ele não quer ser uma orientação pura e simplesmente genérica, abstrata, mas ele quer se inserir em cada contexto, para que ele traga efeitos para a vida pastoral concreta de cada comunidade, de cada diocese. E aí, então, o que é que o sínodo propõe para nós, né, que é fundamental, que é a temática do capítulo, a conversão pastoral. E aí, então, a gente tem que bater no peito e assumir isso. Nós precisamos de conversão pastoral. Conversão pessoal nem precisa falar, que precisa sempre, né? Mas mais do que a conversão pessoal, nós precisamos também de conversão pastoral. E o que o sínodo entende, então, por conversão pastoral? Mudança de estrutura. Não é só mudança, né, do presbitério. Não é assim, só pintar a igreja. Não, é mudança estrutural. Mudança de método, de processo eclesial. E, principalmente, conversão de todo o povo de Deus. E é todo mundo que tem que mudar. Bispo, padre, diácono, religiosas e os leigos e leigas. Todo mundo. É a conversão do povo de Deus. Né? Porque a gente vê muitos de nós com uma mente encalacrada. A gente não sai do lugar, patinando porque a gente não quer mudar. Porque mudar é difícil, né? Uma das coisas mais difíceis é confessar. Por que as pessoas confessam pouco, né? As pessoas falam um monte de coisa. Ah, tenho medo. Nada. Não é medo, né, de confessar. É porque a gente quer que todo mundo fale bem da gente. E aí, quando a gente vai confessar, a gente mesmo fala mal da gente. E a gente não quer, né? Então, é difícil mudar, né? É difícil mudar, então a gente não quer se converter. Então, é o problema da síndrome de Gabriela. Todas as paróquias que eu passei, eu encontrei a síndrome de Gabriela. Conhece, não? Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim. Gabriela, né? Todo lugar. Aqui sempre foi assim, a gente sempre fez desse jeito, aqui é desse jeito que funciona, né? Então, conversão. Acho que essa assembleia, e principalmente essa plenária, precisa nos levar a começar, pelo menos, esse processo de conversão. E a conversão começa por onde? Pela volta a Jesus Cristo, renovando o ardor pessoal e eclesial, comunitário, de ser discípulo missionário da Boa Nova. Qual foi o primeiro documento, né, do Papa Francisco?
se não foi o primeiro, foi o segundo, mas acho que foi o primeiro. A alegria do Evangelho. Né? A coisa que mais a coisa que mais converte outras pessoas é ver um cristão alegre, animado, entusiasmado. Você vai num negócio de igreja e vê a pessoa desanimada, pessoa que encara o ser cristão como um peso, como uma obrigação, você não quer mais ir lá. Aquilo é um peso, é difícil. Então, por isso, precisa voltar ao primeiro amor, voltar a Cristo. Aqui é que está o fundamento de tudo isso, vai fazer a pessoa ficar ardorosa, né? Quente, vai fazer a pessoa animada, que anima os outros, né? Muitas pessoas estão à frente mais para desanimar, né? Tem gente que está à frente, de alguma pastoral, padre, ninguém quer assumir, né? Ninguém quer assumir, claro, porque olhando para você, ninguém quer esse pepino mesmo, né? Porque você vive isso como se fosse uma tortura, você vive isso como uma obrigação. Então, claro que você que passa a ideia de que isso é uma bomba, né? E você vai querer que estoure na sua mão? De jeito nenhum. Então, você foge disso, porque falta o quê? Ânimo, alegria, entusiasmo, ardor, né? E é o voltar a Cristo como o fundamento da conversão. A conversão, diz aqui o documento, para começar a conversão, a gente tem que se arrepender dos pecados. E quais pecados? Ele enumera os pecados, é interessante, né? E muito profundo. Né? Quais são os nossos pecados pastorais? Modo como temos interagido com a realidade. E como que nós estamos interagindo com a realidade? Com indiferença, com destruição, com parcialidade, com desprezo. Isso é um pecado pastoral. Falta de um encontro pessoal com Jesus Cristo por parte de muitos batizados. Muitos batizados que construíram o primeiro, segundo, terceiro andar, mas falta o alicerce, que é o encontro pessoal com Jesus. Vivência do cristianismo por parte de alguns, de forma cultural, fechada, sem deixar o evangelho renovar as suas vidas. E o outro pecado, o ativismo, né, por parte de outros, que ficam fazendo muitas coisas, mas que não tem sentido às vezes, que não tem ligação, que não criam processos, apenas desgastam. São ações que só vão desgastando. E quais são as consequências desses pecados? O esquecimento da força missionária inerente ao seguimento de Jesus Cristo. Então, se eu não estou animado, motivado, entusiasmado, né? Então eu não vou ser missionário, eu não vou aos outros, né? Porque quando eu estou convicto de um negócio, eu vou conseguir convencer os outros. Quando eu estou animado com uma coisa, eu quero envolver os outros no meu ânimo, né? Quando a gente está depressivo, né? Quando a gente está desanimado, o que a gente faz? Chora, dorme, o que mais? Fica quieto, fechado, não quer encontrar ninguém. Então, a gente não quer. Aí os outros falam, mas você não falou nada. Claro, é próprio, né? Os outros têm que descobrir. Agora, quando você está amando, imagina quando você está apaixonado. O que acontece quando você está apaixonado? Você se entrega, a sua cara já mostra. A sua cara já mostra, né? O sorriso é natural. Então, é esse encontro com Jesus Cristo que deve provocar isso na vida das pessoas, que está faltando bastante, né? Da pessoa automaticamente transmitir a alegria de ser discípulo missionário de Cristo. Sinodalidade implica conversão pastoral missionária. Nós só vamos tornar a igreja sinodal se nos convertermos. E aí é renovação da mentalidade. A mais difícil de mudar é a mentalidade, né? E depois, então, atitudes, práticas, estruturas e opções. Superação de modelos ultrapassados. Como que são os modelos ultrapassados? Aqueles que estão concentrando a responsabilidade no clero e não estão valorizando suficientemente a vida consagrada e vida leiga,
né? É o modelo ultrapassado, é o modelo concentrado no ministério ordenado. O clericalismo, né? Que é, de fato, um grande mal. Se a igreja não for sinodal, onde todos sejam responsáveis, e não somente o clero e os ministros ordenados, né? Ela não vai avançar. Ela não vai estar a serviço do reino. Aponta para linhas de ação como investir mais nos carismas e ministérios e na corresponsabilidade entre leigos, consagrados e ordenados. Então, é a corresponsabilidade. A igreja sinodal é aquela, né, da responsabilidade de todos e não da concentração do poder na mão do clero. Quais são os critérios para a conversão pastoral? Né, o documento aqui traz claramente. Primeiro, fidelidade ao Evangelho, né, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, e a legítima tradição com T maiúsculo, né, a verdadeira tradição. Tem nada a ver com tradicionalismo, né, com a verdadeira tradição. Capacidade de formar discípulos missionários. Atenção à realidade social e cultural do Brasil e da igreja local da diocese. Promoção da comunhão eclesial e da sinodalidade. Então, são os 4 critérios que o texto traz para nós para a conversão pastoral. Continuando a reflexão da conversão pastoral, o documento diz que nós temos que ir ao essencial, ocupando-se menos com questões secundárias. Gente, quanto tempo a gente perde com bobagem? Se faz isso desse jeito ou daquele jeito, se põe a vela aqui ou lá, se usa a roupa desse jeito ou daquele outro jeito, se faz não sei o quê, e é briga na internet, é divisão e não sei o quê. Se esse povo que fica perdendo tempo com isso, gastasse esse tempo para evangelizar, acho que a gente já tinha convertido o dobro, né? E fica com bobagemzinha e brigando por coisa tonta, né? Enquanto que está faltando o essencial. Todas as estruturas devem se tornar mais missionárias, todas. A missionariedade é dimensão para tudo, não é só para um aspecto. A pastoral ordinária deve ser mais comunicativa e aberta. Então, a questão da comunicação é fundamental. Aqui no documento a gente vai ver também. Consequências da conversão pastoral é um favorecimento da resposta positiva daqueles a quem Jesus oferece sua amizade. Se a igreja se converter, né, povo de Deus se converter em tudo, né, estruturas, mentalidades, atitudes, com certeza nós vamos favorecer que um número muito maior de pessoas aceite ser amigo de Jesus. Jesus oferece a amizade dele para todos. E muito mais gente vai aceitar se nós vivermos, né, na igreja a sinodalidade. Ela vai estar muito mais aberta para acolher muito mais gente que vai se integrar a ela. Comunhão, né, igreja sinodal. A gente viu as 3 coisas juntas, né? Igreja, comunhão, participação e missão. E agora o texto trata um pouquinho de cada uma em separado, né? O lema aqui dessa parte é o texto de 1 Coríntios 12, 12, como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Né? Devemos formar um só corpo. São Paulo, né, mostrava para nós que a igreja não é uma soma de comunidades, mas a igreja, ela é comunidades em comunhão. Não é apenas ter um monte de comunidade, mas uma, né, está separada da outra. A igreja são as comunidades em comunhão. Não são assim, somar todas as comunidades, mas que essas comunidades estejam em comunhão uma com as outras. Na igreja primitiva, a igreja primitiva tinha consciência de ter recebido o mesmo evangelho, praticar um só batismo e celebrar a mesma Eucaristia. Então, o fundamento da unidade estava em Deus.
E aí, gente, precisa do fundamento da unidade. Veja numa família, né? Até que o pai e a mãe estão vivos, pode ter 20 irmãos, eles são unidos. Morreu o pai e a mãe, acabou o fundamento ali, briga, uma brigaiada. Então, a unidade, ela precisa de um fundamento, né? O fundamento da unidade é Deus. E aí nós temos o mesmo evangelho, o mesmo batismo, a mesma Eucaristia. Assim, né, a igreja em âmbito mundial, quando a gente fala de igreja universal, ela se define como comunhão de igrejas, ou como o corpo das igrejas. Então, o documento e o sínodo fala bastante a respeito disso, das igrejas locais estarem em comunhão uma com as outras. E aí, então, o texto traz para nós um pouquinho o significado, né, da palavra sínodos, do termo. Ali tem um S a mais no termos, é termo. O que indica sínodos? Indica caminho comum, né? Então a palavra sínodo significa caminhar juntos. Então isso é uma definição da igreja. Estamos juntos a caminho, né? Percorrer juntos a mesma estrada, recolher-se juntos. Os primeiros cristãos usavam, né, o termo sínodo para indicar a assembleia litúrgica e, sobretudo, a própria igreja. Sinodalidade é, portanto, uma dimensão constitutiva da igreja. Não é um adendo, não é uma coisa secundária, é uma coisa essencial. Ou a igreja é sinodal, se torna sinodal, ou então ela não vai ser a autêntica igreja de Cristo. É uma coisa da sua essência. Então, por isso, a sinodalidade, ela constitui a igreja, né? Indica a participação de todos os fiéis por força do seu batismo na vida ativa da igreja, né? Então, os leigos e leigas que foram vistos muito como passivos, né? Não, todos os batizados são ativos, né? O Reginaldo trabalhou ontem esse conceito de povo de Deus, a partir do batismo, né? Não é a partir da ordem. Igreja não é hierarquia e os outros, não. Igreja é a comunidade de todos os batizados. Então, todos os batizados são ativos na edificação do seu corpo, comunhão, em vista da missão. E a missão da igreja é viver e dar a conhecer a nova comunhão em Cristo. E aí, gente, olha só, quando nós pegamos o exemplo dos primeiros cristãos, né, o que evangelizava? Não era um padre famoso, não era, sei lá, o que evangelizava antes de tudo? Quando Jesus envia os apóstolos, ele nunca envia ninguém sozinho, ele envia sempre em dois, porque o que evangeliza antes de tudo? É o testemunho de comunhão, é o testemunho de comunhão. Uma comunidade, uma igreja unida, que vive a comunhão, ela por si só, ela evangeliza, aquilo se expande, né? E aí então os de fora diziam, vede como eles se amam. E numa comunidade onde existe amor, todo mundo quer entrar. Onde é um balaio de gato, todo mundo quer sair. Entende? Então, é preciso entender, né, a comunhão como elemento fundamental para a evangelização. Quanto mais a igreja vive a comunhão, mais ela evangeliza praticamente de forma automática. E as divergências? É bonito que o documento traga isso, claro, né? Imagina que não vai ter divergência, né? Sempre vai ter divergência, tem conflito. Lá em Nova Esperança, eu tenho uma comunidade que é a maior comunidade, e é uma comunidade que nunca deu, estou há quase 3 anos lá, imagina uma comunidade que nunca deu problema, nunca teve conflito, né? É a comunidade do cemitério, né? A comunidade viva dá problema, né? Eu fico decepcionado com muitos de vocês
que acham estranho que exista divergência na igreja, que exista conflito, e às vezes até uns começos de briga, né? Na casa de vocês tem isso, né? E aí vocês ficam achando, a igreja é o quê? São vocês, sou eu que estou lá. Então é claro que vai ter conflito, vai ter divergência. E aí o instrumento de trabalho mostra que, às vezes, as divergências são até necessárias. Senão, a gente poderia cair o risco da uniformidade, que seria horrível isso. Então, é normal que tenha divergências. Mas, mesmo tendo divergências, nós temos que manter a comunhão autêntica. Caminhar juntos, né, sinodalidade, sem ressentimento. Porque o outro divergiu, porque o outro criou conflito comigo, eu tenho um ressentimento e quero me vingar, né? Fico guardando, e toda oportunidade eu, né, dou uma alfinetada, né? Fico trabalhando por trás. Não, manter a comunhão, caminhar juntos sem ressentimento. A gente diverge, somos diferentes, mas não significa que é melhor ou pior, é apenas diferente. Saber acolher o outro como membro da mesma família. Então, na família, os irmãos não têm conflito? Não tem conflito, às vezes, entre pais e filhos? E continua sendo família. Se perdoa, vamos em frente, né? Caminhamos juntos. Então, na igreja também tem que ser assim. Manter a comunhão, apesar das divergências, mas como família. A distinção deve nos unir e não nos separar. Então, é a unidade na diversidade. Acolher a diversidade como família. E aí, então, o instrumento de trabalho traz para nós essa questão do que é a igreja católica, a igreja universal, né? A igreja é plenamente católica quando todos, de diversos modos, se unem pela mesma meta, o reino de Deus. Aí é que ela, de fato, é católica. Ser igreja é ser essencialmente sinodal. Ideia já bastante reforçada. Comunidade ou paróquia. Aqui, olha, pega para nós muito bem. Essa parte aqui, vocês prestem atenção mais do que nas outras. Isso aqui é muito legal do jeito que está colocado ali. Comunidade ou paróquia, pastoral ou movimento que caminha diferente das orientações da diocese, diz lá, é clube de sócios e não casa de irmãos. É confraria e não reunião de discípulos de Cristo. É equipe de trabalho e não família de fé que tem como pastores e guias o Papa e os bispos, legítimos sucessores dos apóstolos. Então, tem que tomar muito cuidado, né? A comunhão diocesana. O Espírito promove o plano de Deus na comunhão, não na divisão. Se gerou divisão, não é o plano de Deus, pode ter certeza. Aliás, a palavra diabo, né, do grego diabolos, significa aquele que divide. Eu fico pensando, será que bolo chama bolo porque é tudo dividido? Mas a gente pode comer bolo, assim, não tem nada a ver com o diabo, não, né? Mas o diabo é aquele que divide, Deus é aquele que une. Então, o Espírito de Deus, ele sempre vai gerar unidade na diversidade. Se tem divisão, pode ter certeza que não é do Espírito Santo. Qualidade do diálogo sinodal. Então, um elemento fundamental para sinodalidade é o diálogo, conversar, apostar no diálogo, né? E o diálogo sinodal promove a eficácia e a aplicação dos programas e planos de pastoral, né? Quanto melhor for a qualidade do diálogo, mais o plano, o programa vai ser eficaz. Dá credibilidade às escolhas pastorais, porque todo mundo falou, todo mundo participou, né? Vocês vão ter os grupos, todos vocês nos grupos vão poder falar, cada um, né? Então isso é importante, que ninguém fique sem falar, no mínimo do grupo. Depois tem plenário, tem oportunidade para mais pessoas que quiserem falar, poderem falar, né? Quando as pessoas falam, quando elas participam falando, dando ideias, discordando, elas se envolvem,
né? E aí elas se comprometem mais com o que é decidido. Se a pessoa não tem oportunidade de falar, se ela não participa, ela não se compromete tanto com aquilo que foi decidido, né? Gera a construção comunitária, onde todos são envolvidos e se sentem corresponsáveis. Então, é o plano que nós vamos construir juntos, né? Não é o plano do bispo, não é o plano dos padres, não, é o plano nosso, né? Por isso que todo esse processo de escuta, de diálogo, de assembleias, para a gente poder participar, dialogar e construir juntos esse plano, que ele seja uma construção comunitária. E olha aqui, isso aqui também é muito adequado, né? Eu gostei muito desse tópico aqui também. A qualidade do diálogo sinodal liberta a comunidade dos protagonismos autorreferenciais, quando a comunidade depende da estrela daquela pessoa. Aí aquela pessoa morre ou muda, acabou a comunidade, acabou a pastoral, acabou o movimento, que é só aquela pessoa. E tem que ficar ela, né? E ela é a iluminada, ela é, nossa, sem ela, né? Vai por causa dela. Então, quando tem isso, é horrível, né? Não podemos ficar dependentes, né, de protagonismos autorreferenciais, né? E tanto de pessoas quanto de grupos fechados, que tendem a decidir tudo por todos, né? Esses grupos fechados querem tomar decisão para todo mundo depois cumprir. Eles querem que aquilo que eles acham seja de fato o que predomina, para daí todo mundo cumprir aquilo, impedindo o desenvolvimento da dimensão missionária. Nada deve ferir a comunhão na igreja local ou dela com a igreja universal. A comunhão se realiza em assuntos de fé, doutrina, liturgia e moral. A comunhão também é indispensável na missão pastoral. Então, vejamos só, né, na fé, comunhão, doutrina, claro, liturgia, e as orientações da igreja são muito claras sobre isso, né? E moral, sobre o que é certo, o que é errado, né? Então a igreja tem isso muito clara, foi construído isso ao longo de toda a nossa tradição. E a comunhão também é indispensável na missão pastoral. E olha aí, né, o que o instrumento de trabalho traz, que seguir essas diretrizes é uma forma concreta de expressar a sinodalidade e a comunhão das dioceses, né, das igrejas locais entre si. Então, por isso que a gente tem a CNBB, que eu acho que é a conferência episcopal mais forte do mundo. E ela, né, é uma conferência que ela procura não impedir de jeito nenhum a riqueza de cada igreja local. Mas a CNBB, que às vezes é tão criticada, né, por pessoas, às vezes sem noção, né, às vezes até pessoas maldosas mesmo, a CNBB tem um trabalho maravilhoso em relação a apontar caminhos, diretrizes para gerar a comunhão. Então, seguir as diretrizes gerais, essas que deverão ser aprovadas, né, é uma forma concreta de vivermos a sinodalidade, vivermos a comunhão. A segunda coisa, a participação. E aqui, então, tem essa expressão que é também muito cara, muito bonita, senso de pertença. Eu acho que isso é mais a gente passa de uma paróquia para outra, né? Você chega numa paróquia, enquanto você não sentir que você é daquela paróquia e o povo não sentir que você é dali, a coisa não vai para frente, né? Se o pessoal vê assim, o padre, por exemplo, estou falando mais do meu ministério, né? Ver o padre como um estranho no ninho, né? Não vem ali, não junta os filhos não, né? É preciso o senso de pertença. E aqui a gente vai ver o senso de pertença, antes de tudo, enquanto diocese, né? Eu pertenço a essa diocese, eu pertenço
a essa igreja. É minha também. Eu faço parte dela. Então, o senso de pertença é fundamental. Vós todos sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo. Todos nós fazemos parte do corpo diocesano. O que é participar? Antes de tudo é dom. É uma graça, né? Participar. Paulo dizia, essa era uma leitura de um dia dessa semana. Por graça de Deus, eu me tornei ministro de Cristo entre os pagãos. É uma graça. Eu não estou vendo isso assim como um peso, como uma obrigação. É uma graça, uma alegria eu ter sido escolhido para ser ministro. Então, participar é uma graça, um dom, antes de tudo. É ter parte no legado da fé que nos foi dada no batismo. Pelo batismo, fazemos parte da igreja. Aqui está a participação. Considera-se a diversidade de membros e de funções, mas é o mesmo Espírito que distribui os dons de acordo com a sua riqueza e as necessidades dos ministérios para a edificação da igreja. Então, é diversa a igreja, né? E aqui é muito importante lembrar, né, dos ministérios necessários, porque tem gente que quer participar naquilo que a comunidade não tem necessidade. Eu aceito participar se for para bater o sino, mas não precisa mais do sino, sei lá. Às vezes precisa, mas se não precisa, tem um monte de gente que quer fazer aquilo que a comunidade não tem necessidade. E aquilo que a comunidade tem necessidade, ninguém quer. Vários não querem, né? Então, os ministérios, eles atendem às necessidades. O Espírito Santo suscita de acordo com a necessidade, né? Então, a gente tem que ver que a gente continua fazendo coisas que talvez não são mais necessárias. E essas pessoas estão empatadas ali. Elas poderiam fazer outras coisas que são necessárias e deixar aquilo que é secundário. Senso de corresponsabilidade. Precisa ser descoberto esse senso como dom e não somente como esforço pessoal. E aqui quem é da pastoral do dízimo, tem alguém aqui? Então o documento cita, quando fala da corresponsabilidade, ele cita principalmente o exemplo do dízimo. Ele mostra que as pessoas não são obrigadas a dar o dízimo, né? Na nossa igreja não é obrigado, a gente não está pegando olerite de ninguém, nada, né? A pessoa dá porque ela quer, então brota da gratidão pelo dom e é corresponsabilidade na missão de sustentar a ação evangelizadora das comunidades. É assim que deve ser a participação, livre, espontânea, né? Por dom, por graça, com alegria, com entusiasmo. Em virtude do batismo, todos os fiéis participam, cada um a seu modo, da vida de Jesus Cristo em seu tríplice munus, sacerdotal, profético e real. Todos os ministérios na igreja, eles são explicados a partir do tríplice munus, né? Então, quando a gente toma aqui o Evangelho de Mateus, os últimos versículos, diz assim, Jesus, né? Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. E olha só agora aqui, para a gente entender esse tríplice munus. Portanto, ó a ordem de Jesus. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Esse é o munus profético, o munus da palavra, pela palavra, né? Como é que alguém se torna discípulo, né? Discípulo é aluno, como é que ele aprende? Com a aula, com aquilo que é aprendido através da palavra, né? Continua Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí é o munus da liturgia,
é o mundo sacerdotal, né? O batismo é sacramento. E aí então Jesus diz assim: e ensinando-os a observar tudo que eu ordenei a vocês. Aí é o ministério real ou régio pastoral. Porque qual é a ordem que nós temos que colocar no mundo? Qual é a ordem, né, que Jesus deu? De implantar o reino de Deus. Por isso real, né? A ordem que nós devemos colocar no mundo é a ordem da lógica do reino de Deus. A missão da igreja é transformar o mundo em reino de Deus, até a gente chegar no reino definitivo. Então o tríplice munus, sacerdotal, profético e real, ou seja, é o munus da liturgia, da palavra e da caridade, porque a gente implanta o reino, antes de tudo, pela caridade. Esse tríplice munus, todo mundo já recebe pelo batismo. Então não é só o padre, o presbítero, o diácono ou o bispo que é sacerdote, né? Todos pelo batismo têm o sacerdócio comum dos fiéis. Então todas as vocações e ministérios na igreja são explicadas pelo tríplice munus. Por isso que muita coisa, né, que a igreja faz, ela resume no âmbito da palavra, da liturgia e da caridade. Ministério da palavra, da liturgia e da caridade. Porque isso é de todos. Porque isso já nos é dado pelo batismo. É pelo batismo que todos nós participamos do tríplice munus de Cristo. Portanto, né, e o Reginaldo já falou bastante isso ontem, reconhece-se que entre todos os cristãos há uma verdadeira igualdade no que se refere à dignidade e atuação, né? Uma verdadeira igualdade, né? Quem é mais igreja, né? O padre ou o catequista, o leigo e tal? Todos são igualmente igreja pelo batismo. Antes da gente ser diferente, a gente é igual, porque o padre também é batizado, o catequista também é batizado, né? Então, o Vaticano II legitimou isso e mostrou com toda a força que é o sacramento do batismo que nos define enquanto igreja, e não o sacramento da ordem. Talvez antes do Vaticano II se reforçava essa diferença entre hierarquia e não hierarquia. Mas a partir do Vaticano II, isso é que é forte, é pelo batismo que nós somos, né? Igreja. E aí, pelo batismo, todos recebemos o tríplice munus e todos somos iguais em dignidade e na nossa atuação, com ministérios e carismas diferentes, mas na dignidade e na atuação, todos nós somos iguais. Gente, a diferença, ela se assenta sobre a igualdade, mas a igualdade não se assenta sobre a diferença. Isso significa, primeiro, nós somos todos iguais. Aí sim é que da nossa igualdade brotam as diferenças. Agora, se você primeiro for pegar as diferenças, acabou tudo, você não vai conseguir fazer unidade de comunhão, não vai ter igualdade de jeito nenhum. Primeiro, ver o que nos une para depois o que nos divide. Vamos ver primeiro no que nós somos iguais e concordamos, para depois ver no que nós somos diferentes, né? Então, todos temos a mesma dignidade, né, e atuação. Há uma igualdade. E aí, então, o instrumento de trabalho fala da importância da diocese. A diocese, igreja local, igreja particular. Até o Dom Giovanni Moll, que deu o curso para os padres, estava falando que, e até no sínodo mesmo, e no próprio instrumento de trabalho, está sendo cada vez mais comum falar de igreja local do que particular. Porque igreja particular, às vezes, dá aquele sentido que é particular aqui, é a igreja do bispo e tal. Não, é nesse sentido, né? Igreja local, é a igreja de Cristo, né? Então, nela, na diocese,
está verdadeiramente presente e opera a Igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica. É a Igreja de Deus em sentido pleno, mas não é uma realidade separada, isolada e autossuficiente. Ela deve estar em comunhão efetiva com as outras igrejas particulares e com a Igreja Universal para garantir a catolicidade. É porque é necessário afirmar isso, porque tem alguns grupos hoje que se acham mais católicos que o Papa. Aí eles ficam lá, não, isso aqui não é católico. O que é realmente catolicidade? Então, essa pertença à diocese. Cada igreja tem um pastor que a preside na caridade. O bispo, ele é bispo porque ele tem o carisma para estar à frente da diocese. Tal carisma o faz distribuidor da graça do sacerdócio supremo, pastor da diocese e primeiro responsável pela evangelização. Santo Inácio de Antioquia diz: onde está o bispo, aí está a... Portanto, como que se pode querer ser católico sem estar em comunhão com o bispo? Ou ainda mais com o bispo de Roma, com o Papa? Não tem como. E a pessoa se acha hipercatólica, negando o Papa, odiando o Papa, falando mal do Papa. Não tem cabimento. Então, isso não é o verdadeiro catolicismo. Então, está afirmada aqui a pertença à diocese, porque só na diocese a gente tem o legítimo sucessor dos apóstolos, que é o bispo. Então, a igreja, em sentido pleno, é a diocese. Determinante importância dos presbíteros na evangelização. Então, os presbíteros são zelosos colaboradores da ordem episcopal. É o que a gente deve ser, zeloso, e colaborar e não atrapalhar. Se caminha sem o bispo, o presbítero, rompe a comunhão e a unidade de todo o povo de Deus. Então, o presbítero deve caminhar em comunhão com o bispo. Nenhum personalismo ou clericalismo deveria ofuscar a beleza do seu serviço. Então, alguns, todos somos iguais, mas alguns se acham mais iguais que os outros, se acham o bicho da goiaba. Então, o personalismo atrapalha, não é não valorizar os dons, todo mundo tem o seu dom e a diocese deve valorizar isso, mas quando a própria pessoa, ela valoriza mais do que deveria o dom que ela acha que ela tem, aí começou a ser personalista, Tem alguns que são assim, e hoje, como a internet torna todo mundo famoso, então então a igreja é o grupo daquela figura, daquele padre. Não é a minha diocese, minha paróquia, o bispo, não, é aquele padre. É que o que ele padre falou é tudo, é a igreja. Então, aqui que está o problema. Diáconos também tem ali, atenção aos diáconos. São membros efetivos do clero diocesano e devem viver seu ministério nessa comunhão para poder exercer sua diaconia. Os diáconos estão se tornando muito importantes e principalmente na nossa diocese. E eu não estou falando isso porque eu sou assessor dos diáconos, não, mas é porque é um número considerável. A gente tem 99 diáconos. E agora vai começar a escola, e a gente pensava que ia ter pouco candidato, a gente está prevendo já mais de 80 candidatos. Então, desses 80, se 40 perseverarem, vamos ter um grande número de diáconos. Imagina o diácono também querendo ser personalista, Imagina o diácono também querer caminhar sozinho, sem a comunhão. Não tem como. Os fiéis da vida consagrada e os leigos e leigas devem se empenhar muito na evangelização e na pastoral. Então, olha lá, nenhuma paróquia, comunidade, movimento ou pastoral pode ser considerada igreja local,
em plenitude. Somente a diocese ou prelazia. Entende? A minha paróquia é a igreja total. Não, em plenitude não. É a diocese. Então, portanto, né, tem que ter o senso de pertença à diocese. Né? Não é só a sua pastoral, que é a igreja em sentido pleno, seu movimento. Tem gente, né, que é assim, idealiza, idolatra a sua pastoral, o seu movimento, o seu serviço, e acha que ele é o mais importante. E aí, então, em vez de evangelizar, isso acontece muito, né, nas paróquias, a pessoa fez uma experiência naquela pastoral, naquele movimento, ela acha aquilo o máximo, né, que a igreja não existiria se não fosse aquilo. Aí, em vez dela ir chamar gente que não participa de nada, para vir para o movimento dela, para a pastoral dela, ela vai pescar no aquário dos outros. Vai lá pegar as pessoas que já estão... Mas criatura, vai encher a paciência de quem não participa de nada. Deixa quem já participa lá quieto, né? Vai atrás de evangelizar quem está fora, quem está afastado, né? Então, porque é a diocese que é a igreja em sentido pleno. Diocesaneidade, né? Uma expressão muito importante. Então, alimenta nos batizados a consciência de pertença à comunidade diocesana. A diocesaneidade de cada paróquia, de cada pastoral, de cada movimento, de cada serviço é força que supera o individualismo e a imposição de padrões e modelos uniformes que ignoram a história e o contexto de cada comunidade. Então, na diocese cabe cada paróquia, cada pastoral, cada movimento. Mas na sua pastoral não cabe os outros. Entende? Então, é a diocese que é a igreja em sentido pleno. Por isso, a pertença à diocese. Assumir o compromisso com a diocese. E aqui a importância de elaborar juntos um bom plano para que todos possam assumir e efetivar esse plano de diocesano. Né? Porque a diocesaneidade, ela nos faz viver uma experiência de igreja em plenitude, completa. Né? Enquanto que na minha pastoral, na minha paróquia, no meu movimento, eu vou viver alguns aspectos, ou às vezes só um aspecto. É na comunidade diocesana que eu tenho a possibilidade de viver a plenitude da vida da igreja. Trata-se de uma questão de fé ligada à apostolicidade. Né? Então, o bispo é o legítimo sucessor dos apóstolos. Então é importante, né, ver. Hoje a gente está celebrando ali a Catedral do Papa. Né? Catedral é uma igreja que tem a cátedra. Cátedra é a cadeira do mestre. Né? O mestre, para ensinar, ele sentava na cadeira, porque ficava bastante tempo, né, de ficar sentado para não cansar tanto, e a cadeira mais alta para todos os alunos verem. E ele ficava, então, explicando, dando lições. Né? E a quem foi que Jesus ensinou, né, e confiou o depósito da fé para ser ensinado? Para os apóstolos. Então, os apóstolos, eles têm a cátedra, eles têm o carisma, eles têm o dom para ensinar a verdade da fé. Né? Então, aqui é uma questão de fé na apostolicidade da igreja. O depósito da fé nos é ensinado pelo bispo. Por isso que a Igreja Católica tem 3 fontes de verdade. Tem a Sagrada Escritura, em primeiro lugar, a Sagrada Tradição, em segundo lugar, e, em terceiro lugar, o magistério, que são os bispos em comunhão com o Papa, para nos ensinar a verdade. Aí tem gente querendo tomar o lugar do Papa e ensinar, né? Então não, né? Não é assim. Ameaça a pertença diocesana. Diversos grupos que se organizam de forma fechada e sectária, a gente já falou disso, baseados somente em experiências midiáticas, criando uma vida cristã paralela à diocese ou mesmo paralela à paróquia. Né? A gente na paróquia, você tem gente de todo tipo, né? Eu sei tranquilamente, eu até me conformo um pouco, com dificuldade, saber lá que dentre os meus paroquianos, nem todos são meus, né? Ali não são meus paroquianos. Uns são paroquianos do padre tal, do frei tal, de não sei de quem mais, tal, né? Então, não são todos meus. Então, às vezes,
eles conseguem viver na comunhão, mas às vezes eles formam um grupo separado mesmo, né? Não pode haver cristão católico fora da comunhão com o bispo diocesano e o Papa. E finalmente a missão. O Marcos André disse que eu já tenho menos de 5 minutos. Vou precisar de mais 5. Urge anunciar mais o essencial que o secundário. O destaque, então, é para o querigma, o primeiro anúncio. Esse é o nosso grande problema na Igreja Católica, porque a fé era transmitida antes pela família e até pela sociedade. Hoje não é mais a família que transmite a fé, né? Hoje não é mais. Nem 10% das famílias transmitem a fé. E aí nós recebemos as pessoas na igreja achando que elas já receberam o querigma, que elas já receberam o primeiro anúncio, mas elas não receberam. E aí a gente começa a construir os andares sem o alicerce. Então, na questão missionária, o destaque é para o querigma. A beleza do amor salvífico de Deus, manifestado em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. É a Evangelii Gaudium, né, do Papa Francisco. É a nossa maior alegria e o melhor presente recebido. Contê-lo para si é contraditório. Não há como ser cristão sem ser missionário, né? Então, quem recebeu verdadeiramente isso, não consegue guardar para si. E aqui, gente, ó, então vamos concluir, né? Vamos concluir a verdade. Se eu não estou transmitindo a fé, é porque eu verdadeiramente não tenho, não recebi. Porque não tem como não receber, e não tem como receber e não transmitir. Então, se as pessoas não estão transmitindo, é porque elas não têm. E se elas não têm, aqui está o destaque, precisa dar, o querigma. Tem desdobramentos na vida pessoal, comunitária e social, claro. A experiência com Jesus toca a integralidade da pessoa humana. A missão tem diversos âmbitos. Aqui são destacados 4. Dos que se comprometem efetivamente com a vida cristã, porque quem está engajado, participa, tem que continuar tendo a missão para com eles também. Dos que conservam a fé católica intensa e sincera, mas não frequentam as celebrações comunitárias, né? Gente que tem fé, mas não frequenta ali. Dos batizados não suficientemente evangelizados e dos que se tornaram indiferentes a Jesus Cristo ou sempre o recusaram, né? Aí a missão há de gente, aos de fora mesmo. A igreja existe para evangelizar e nada deve se antepor a esta missão. Evangelizar exige, a partir do mandamento do amor, compromisso com a sociedade e com a casa comum. Não é uma coisa só intimista, ela também é com a sociedade e com o planeta. A igreja assume sua responsabilidade de trabalhar pela paz, pelo cuidado da criação e também pela justiça social. Atitudes que não favorecem a missionariedade. Isso aí é de outras dioceses, não é da nossa, né? Mas é bom a gente estudar. Existem os que preferem uma pastoral de manutenção e dispensam a missionariedade. Estão satisfeitos com a igreja cheia, fechando os olhos para a multidão que permanece fora. Fica contente com a igreja cheia dos que vieram e aí esquece quem não veio. Tem muito mais gente que não veio. Sentem-se realizados com a pastoral organizada, com os festejos, eventos e liturgias, com as receitas financeiras suficientes, né? Então já está bom assim, vamos conservar. Há também os que se sentem cansados por assumirem tantas atividades e não dispõem de forças e tempo para a missão. Não é o caso de vocês, né? É estranha uma comunidade que se diz cristã e se move apenas em direção ao seu próprio interior, buscando satisfazer somente as próprias necessidades, realizando apenas a pastoral de conservação. Isso é estranho.
né? A verdadeira experiência cristã leva a pessoa a ir para fora. Cristo nos impulsiona a ir ao encontro dos afastados da igreja. Acabei de ler ali: ide pelo mundo todo, pregai o evangelho a toda criatura, batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os que estão fora estão batendo a nossa porta, pedindo para batizar seus filhos, pedindo uma missa de sétimo dia, uma bênção, um aconselhamento. São os migrantes que nos buscam, os pobres que nos pedem ajuda, são os injustiçados que clamam seus direitos. Portanto, evangelizar exige compromisso com o outro, com a sociedade e com o planeta, para que todos tenham vida e vida em plenitude. Então, missão é a essência e identidade da igreja. É o paradigma, o eixo fundamental, a chave para a conversão pastoral. Acabei a minha parte. Aqui só vou ler para vocês verem a continuidade. Depois, o instrumento de trabalho, ele vai trazer o 4º capítulo, mostrando os sujeitos da missão na igreja local. Quem são os sujeitos da missão? Tem umas coisas interessantes. Coloca como sujeitos missionários, leigos, crianças, adolescentes e jovens, mulheres, pessoas com deficiência, famílias, idosos, enfermos, migrantes, vida consagrada, ministros ordenados e ministros leigos. Aí vai explicar cada um deles, né? Isso já é mais da ação. Quem é que vai fazer o negócio? Compromissos sinodais. O quinto capítulo mostra quais são os compromissos sinodais. Conversão pastoral em 3 níveis: das relações, dos processos e dos vínculos. E aí, olha lá, organismos e instrumentos para tornar a igreja mais sinodal. E aí ele vai falar do conselho pastoral, de assuntos econômicos, organismos do povo de Deus, organismos e projetos missionários, comunicação, ecumenismo e diálogo interreligioso, educação e intercâmbio de dons. E os caminhos da missão, né, que aqui ele sugere que a gente, né, haja a partir desses caminhos: iniciação à vida cristã, formação de comunidade de discípulos missionários, que cuide da liturgia e piedade popular e cuide das fragilidades das pessoas e da casa comum. Zé Fini.